Boa noite, meu amor. Falei com a sua avó ontem. Vou pegar aqui para falar outra coisa. Da sexta. Não, eu estou tipo, tanto eu tenho que marcar médico, mas eu marco só amanhã. Tudo bem, você? Tá certo. Para mim, tudo bem, eu estou de volta. Tá bom? Boa noite, igreja. Quero saudá-los com a graça e paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Você, meu irmão querido, que nos assiste pela internet, Jesus fale tremendamente ao seu coração. Nesse momento de adoração, primeiro momento do culto, quero convidar você para que abra sua Bíblia no Salmo 66. Salmo 66, versos de 1 a 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo 66, versos de 1 a 9. Aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isso a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendigam ao povos o nosso Deus, façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Quero convidar você para que nós adoremos ao Senhor numa oração audível de adoração a Ele. Eu quero convidar o nosso irmão Rafael para que nos eleve a Deus numa oração audível de adoração ao nome do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nos colocamos aqui diante do Senhor, Pai, para louvar, para adorar o Senhor, para dar toda a honra e glória ao seu nome, porque o Senhor é merecedor. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que se encontram, Senhor. Receba o nosso louvor e perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a que juntos nós louvemos a Deus com um cântico. Coloque-se de pé aqueles que puderem e que quiserem. Som.
sentar. Irmãos, ainda no livro de Salmos, eu quero convidar você que abra a sua Bíblia no Salmo 103. Salmo 103, nós leremos dos versos de 1 ao verso 11. Salmo 103, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem na cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Não repreendes perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quando o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E é esse Deus que nós tememos. Nós temos zelo pelas coisas do Senhor, mas infelizmente, por causa do pecado de Adão e Eva, nós ainda temos uma dificuldade tremenda de conseguir atingir o alvo, que é a glória de Deus com perfeição. E nesse momento, eu quero convidar você que examine você mesmo, examine o seu coração. A palavra diz: examine o homem em si mesmo. Hoje, dia de Santa Ceia, um momento ímpar que nós fazemos em memória dele até que ele volte. Examine o seu coração. Com certeza, sim, no seu coração, como no meu, há coisas a serem confessadas, colocadas diante do altar do Senhor, aos pés de Jesus. A Ele que se entregou numa cruz maldita para que eu e você tivéssemos um dia vida e vida em abundância, e na plenitude dos tempos, conforme o autor de Gálatas nos diz, aquele que nasceu de mulher sob a lei, nós pudéssemos um dia nos encontrar com Ele e viver de forma plena na sua presença. Eu quero convidar você, no íntimo do seu coração, a esquadrinhar o seu coração e a pontuar na presença do Senhor, não como um rito do culto, não como uma formalidade apenas, mas algo muito sério, a se consagrar, a se derramar diante do Senhor e colocar as suas dificuldades, os pecados, as transgressões, as omissões, tudo aquilo que tem impedido você de louvar ao Senhor Deus, e tudo aquilo que tem te impedido de ter um relacionamento íntimo e exaltar o nome de Cristo. Eu convido para essa oração a nossa irmã missionária Liliane, nos eleve a Deus numa oração de confissão e contrição pelos nossos pecados audível. Oremos, queridos. Deus, nós estamos na Tua presença nesse momento, constrangidos e contritos pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e que nos faz enxergar aquilo que temos feito que não Te agrada. Tem misericórdia de nós, Deus. Nós Te somos imensamente gratos porque Cristo morreu por nós, porque o véu se rasgou, porque nós temos acesso, livre acesso, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo a Ti. Obrigada, Deus amado, obrigada porque a Tua palavra nos assegura que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. E nós temos pecado, Deus. Crianças que aqui estão, jovens, adolescentes, adultos, idosos, todos temos pecado, Deus. E isso desagrada ao Senhor. Por isso, Pai, em nome precioso de Cristo, se há coração ainda duro, coração que não quer se voltar com o perdão, que o Teu Espírito incomode, Deus. E nós que temos clamado por este perdão, nos perdoe. Nós Te somos gratos por isso, Deus. Muito obrigado. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração de lábios impuros, mas perdoados, regenerados por Cristo Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Certos desse perdão que vem do Senhor para a nossa vida e para o nosso coração, eu convido você, igreja, para se colocar em pé e juntos continuar a louvar esse Deus maravilhoso, conduzidos pela nossa equipe de louvor, com cânticos espirituais. Jesus abençoe tremendamente a sua vida.
Boa noite, amados. Boa noite. Saudados com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Mais um domingo, né? Coisa maravilhosa poder estar na casa de Deus, poder adorar o Senhor. Mas você que se encontra na sua casa também, acompanhando este culto, você possa também estar aí, com o seu coração entregue ao Senhor, colocando sua vida diante dele. É tão bom, amados, viver esse momento, esse contexto, e junto do povo de Deus adorar ao Senhor. É bom demais. Eu queria chamar as crianças à frente para orarmos por essas vidas. Nós teremos um momento em que ouvirão a palavra na linguagem delas, ainda um momento de culto, tá, amados? Nunca olhe para as crianças e para esse momento e diminua esse momento, porque ainda é um momento de culto na vida deles. Eles vão lá aprender a palavra de Deus e adorar o Senhor. Certo? Então sempre tenha as crianças em oração, sempre colocando a vida delas diante do Senhor. Vamos orar por esses pequenos. Pai de amor, muito obrigado, Deus, pela tua graça que é grandiosa, pela tua bondade sobre a nossa vida, Pai. E a tua bondade se manifesta, Senhor Deus, através dos pequenos também, porque nós podemos ver neles a celebrar e celebrarmos a vida, Deus. Podemos ver neles alegria, Senhor. Podemos ver neles esperança, ó Pai. Que a bondade e graça do Senhor os sustente. E que esses pequenos, ó Deus, possam ter, Senhor Deus, na sua jornada, cada vez mais o privilégio de ouvirem da tua palavra. E ao ouvindo da tua palavra, possam conhecer Jesus, ó Pai. E eles mesmos amarem Jesus em suas próprias vidas, ó Deus. Essa é a nossa oração sempre, Pai. Que eles cresçam conhecendo Cristo e amando Cristo em seus corações, ó Deus. Que a tua graça abundante os envolva. Que o Senhor os abençoe e dirija. Toma conta, Senhor, aqueles que estão sempre à frente do ministério infantil, dando sabedoria, discernimento e direção do Senhor para a vida deles, ó Pai. Também clamamos e rogamos a tua graça sobre os pais, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que o dever dos pais é ensinar o caminho aos seus filhos, ó Deus. E que cada pai, cada mãe dessas crianças possam também ter em seus próprios corações o Evangelho, a verdade que liberta, que é Jesus, para que possam transmitir Jesus aos seus filhos, ó Deus, a cada dia. Essa é a nossa oração, é o nosso rogar ao Senhor, ó Pai, sobre essas vidas. Abençoa, cuida, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Jesus abençoe, meus amados. Vou pedir para o diácono acender essa lâmpada, por favor, que estou sem o óculos aqui hoje. Por favor, meus amados. Atos capítulo 2. Obrigado. Lá no verso 42. Atos 2, 42 até 47, meus amados. Diz assim a palavra do nosso Deus. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, nos abençoa, Deus, mais uma vez com a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vida da igreja. Essa é a realidade que queremos pensar um pouquinho à luz desse texto nessa noite. Qual deve ser o caminho? Qual deve ser o andar da igreja do Senhor Jesus? Que tipo de vida, como povo de Deus, nós temos que buscar e praticar na nossa jornada? Que tipo de igreja nós devemos desejar ser a cada vez mais? Que tipo de igreja a gente deve buscar com o tempo
no coração, com força, com desejo, e para isso trabalhar na nossa própria vida. Quando olhamos para esse texto aqui, meus amados, de Atos, capítulo 2, a realidade aqui desse contexto é uma realidade em que a igreja do Senhor Jesus estava nascendo. Pessoas estavam se convertendo, se achegando ao Senhor, e o povo de Deus estava crescendo. E o povo de Deus estava caminhando. Mas o povo de Deus, meus amados, tinha um estilo de vida, que eu diria para vocês, de fato, é um estilo de vida que a gente deve buscar, cada vez mais como igreja, como povo do Senhor. A vida de igreja, de caminhada como povo de Deus, era uma vida de profundidade. Ao mesmo tempo, amados, que era uma vida de simplicidade. Às vezes a gente fica buscando grandes coisas para a vida da igreja, mas nos esquecemos daquilo que é essencial, que é básico, que deve fazer parte da nossa caminhada o tempo todo, como povo do Senhor, como igreja do Senhor. E ao olharmos para esse texto, amado, nós podemos perceber aqui algumas coisas pelas quais nós temos que batalhar e lutar como igreja do Senhor. E a primeira, amados, é termos uma vida de culto, de adoração ao Senhor, uma vida conduzida pela adoração ao Senhor. Mas olha só, amados, essa adoração, ela se dá através de algumas coisas que se fazem presentes na vida da igreja. Quando a gente olha no verso 42, amados, o texto diz assim, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam. É muito importante a gente olhar para essa questão, meus amados, porque a ideia do povo de Deus, a ideia daquela igreja primitiva, a ideia daquela igreja que estava crescendo, era uma igreja que perseverava em umas coisas necessárias e essenciais para a vida da igreja. Era uma igreja ali que estava insistindo, porque essa ideia de perseverar era uma ideia de insistência, de empenhar-se, de esforçar-se, de dedicar-se às questões básicas da vida da igreja. Que questões essas, amados? Primeira palavra de Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus estava presente na vida da igreja, amados, entendam isso. Não era uma palavra que passava simplesmente num aspecto assim de conhecimento. A doutrina não era ensinada, não era colocada diante deles simplesmente para conhecimento, mas a ideia de perseverar era uma ideia de viver a partir da doutrina dos apóstolos. Viver a partir da palavra de Deus, viver a partir do ensino de Deus para o povo. E isso é importante para nós, meus queridos. Como povo de Deus, como igreja do Senhor, como igreja que quer crescer no Senhor, como um povo que quer estar cada vez mais vivendo um relacionamento profundo com Deus, para um povo que quer cada vez mais experimentar Deus, as coisas de Deus na vida, nós precisamos ter também em nosso coração, em nossa vida, em nossa prática, vivemos a partir da doutrina dos apóstolos. E talvez você pense, mas que doutrina é essa, pastor? O que os apóstolos pregavam, ensinavam, meus amados? Aquilo que eles receberam de Cristo. Aquilo que eles tinham em mãos, da verdade de Deus revelada, do próprio Antigo Testamento, e aquilo que estava sendo construído, e foi construído por Cristo na vida deles. A doutrina, meus amados, não é uma palavra para nos afastar de Deus. A doutrina não é uma palavra que deve ser colocada simplesmente como dever de pastores e líderes. Mas a doutrina, meus amados, nada mais é do que as verdades de Deus ensinadas para que o povo de Deus viva a partir delas. E quando a gente olha para aquela igreja, uma igreja que caminhava abençoada, amados. É claro que no meio daquele povo tinha pecado,
porque eles não eram perfeitos como nós não somos. E a própria realidade, quando vemos na Bíblia, a gente vê, percebe apóstolos errando diante do Senhor também, lutando contra o pecado também. Mas a realidade aqui é que eles eram conduzidos, dirigidos pela palavra do Senhor. É interessante quando João escreve a sua carta, ele fala, olha, aquilo que nós recebemos de Cristo, nós estamos entregando para vocês. Por quê? Porque aquilo que eles receberam de Cristo era a vontade de Deus para a vida do seu povo. Meus amados, não dá para a gente ser uma igreja saudável, não dá para a gente ser uma igreja boa, não dá para a gente pensar em ser uma igreja que cresce, não dá para a gente pensar em ser uma igreja que frutifica nesse mundo, se nós não formos orientados e direcionados pela palavra de Deus na nossa vida. Essa é a realidade. Essa é a realidade. A doutrina dos apóstolos, o ensino de Deus, deve governar a nossa vida em todas as esferas. Quando você se vê como marido, como pai, como esposa, como mãe, nas realidades da vida, do dia a dia, você precisa entender, eu preciso entender que a palavra de Deus deve direcionar a nossa vida nesse sentido. Porque, meus amados, a maioria dos problemas que nós enfrentamos em nossa família é exatamente porque nós deixamos de seguir a orientação de Deus. E uma igreja, meus amados, ela é dirigida, governada, ensinada, doutrinada à luz das Escrituras. Só que isso tem que ser de vida prática. Porque a doutrina é algo que deve fazer parte da nossa vida. Jesus já ensinava que a gente deve construir a nossa vida sobre a rocha, falando sobre a palavra dele, para que a gente se firme naquilo que ele ensina, para que a gente possa ter sustentação na nossa própria vida. Só que muitas vezes os cristãos estão construindo a sua casa na areia. Por quê? Porque não tem profundidade, não tem raiz naquilo que é verdade, não tem raiz naquilo que é certo para a vida. Quando a gente olha para aquela igreja, vendo o resultado de tudo que estava acontecendo ali, uma igreja que estava frutificando, algo básico, essencial era que, olha, eles viviam a doutrina dos apóstolos. A vida de adoração, a caminhada deles como povo de Deus, tinha a palavra de Deus norteando. Essa é a realidade. Às vezes, a vida tem fracassado, meus amados, a vida cristã tem se enfraquecido exatamente porque aquilo que é essencial e básico na vida cristã tem sido deixado de lado. O que orienta a sua vida? O que dirige os seus passos? Para onde você olha, o que você busca como orientação para as questões da sua própria vida? O que dirige a sua forma de pensar o mundo e vivenciar o mundo? Quando você se depara com diversas questões que o mundo tem tentado inserir na vida e no coração das pessoas, ideologias, práticas pecaminosas, uma construção de uma família superficial, tantas coisas que o mundo vem pregando. Mas o que você tem em mente? O que você baseia a sua vida para confrontar essas coisas? No que você de fato crê para vivenciar essas questões do mundo que vem sendo oferecido para você? Percebe, meus amados? Porque a doutrina deve fundamentar toda a nossa vida. Quando a gente olha para aquela igreja, uma igreja frutífera, uma igreja saudável, aquela igreja tinha a palavra de Deus como algo importante e essencial para a vida dela. Aqueles irmãos que se reuniam para adorar o Senhor, eles tinham a palavra de Deus como essencial para a caminhada deles. E a pergunta é: e nós? Você?
Mas uma outra coisa importante que a gente vê aqui, nesse aspecto da própria adoração do povo de Deus, é que eles perseveravam nas orações. Aquela igreja ali, meus amados, era uma igreja que orava. Aqueles irmãos ali eram um povo que orava. Eles eram perseverantes. Eles se reuniam para orar, para colocar diante do Senhor todas as questões da vida, do reino de Deus, daquilo que era essencial para a vida e crescimento deles, para a sustentação. Com certeza oravam pelos problemas uns dos outros, com certeza oravam para que a igreja se multiplicasse, com certeza oravam, Senhor Deus, para o cuidado de Deus, pela força de Deus, pelo sustento de Deus. Era um povo que orava, que clamava uns pelos outros, colocando as suas vidas na dependência do Senhor. E nós precisamos ter isso, meus amados, forte. Sabe, às vezes a gente fala, não, mas oração, pastor, todo mundo ora. Será? Conversamos alguns domingos atrás sobre isso também. A oração não é algo tão fácil, não é algo tão simples, não, meus amados. Sabe por quê? Porque as preocupações, as ansiedades, o dia a dia, a correria, roubam o nosso tempo de estarmos na presença de Deus. E às vezes nós oramos, sim, aquelas orações rápidas, corridas, que muitas vezes se torna apenas uma repetição de coisas. Às vezes usamos até as mesmas palavras, como se fosse aquela oraçãozinha repetida do almoço, né? Aquela oraçãozinha repetida para dormir. Mas na verdade, meus amados, nós precisamos aprender a nos deleitarmos na presença de Deus, abrirmos o nosso coração e ao mesmo tempo clamarmos em nossa vida por aquilo que o Senhor quer. Então, uma igreja saudável, meus amados, é uma igreja que ora. Nós temos que começar a medir a nossa vida a partir disso. Porque hoje em dia, muitos cristãos têm perdido o desejo de orar até mesmo, de se reunirem para orar, de estar orando uns pelos outros. Às vezes há uma preocupação egoísta só com a sua vida. Mas às vezes nem a própria vida tem sido colocada diante de Deus em oração. E quando a gente olha para aquela igreja, quando a gente olha para aquele povo crescendo de maneira saudável, nós percebemos o que havia na vida deles, a presença perseverante da oração. Era algo que eles faziam com dedicação, era algo que eles entendiam ser essencial para a vida deles, era algo que fazia parte da caminhada, era tão natural. Era tão natural no sentido de eles estarem vivendo essa intimidade com Deus na oração, que aquilo era algo que fluía na vida do povo de Deus. Mas a pergunta é, nós como igreja temos orado? Como aquela igreja, lá no início, de maneira mais individual, pessoal, você tem tido uma vida de oração, onde há profundidade, onde há relacionamento, onde há constância? Percebe, amados, como é essencial pensarmos isso. Às vezes nós desejamos grandes coisas para a vida da igreja, para a nossa própria família, para a nossa vida, dentro do ambiente do nosso trabalho. A gente sonha coisas grandes, às vezes, com diversas áreas da nossa vida, mas nós deixamos de praticar a essência daquilo que é o povo de Deus, que é perseverar na palavra, que é perseverar numa vida de oração, que é viver relacionamento com Deus. É essa vida que deve conduzir a igreja. É esse caminho que deve estar presente, dirigindo a nossa vida. E um outro ponto interessante que fala aqui da comunhão. Entenda aqui, meus amados, olha só. Perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão. No fato de estarem reunidos juntos. A ideia primária aqui nesse texto, e depois a gente vai abrir um pouquinho mais a ideia da comunhão aqui, mas
nesse primeiro contexto, é um contexto de adoração, amados, de estar junto na igreja, de estar junto com os irmãos, de estarem juntos caminhando. Às vezes, olha só, não há esse desejo tão grande no coração dos cristãos. Às vezes não há a falta, não há necessidade. Meus amados, nós vivemos um tempo aí tão complicado com o Covid, em que a igreja teve que se adaptar em diversos contextos. Deixamos de nos reunir, e isso de fato foi algo muito ruim, muito complicado para a vida da igreja. E eu sei que ainda estamos enfrentando essas questões desse mal, desse Covid, de tudo isso ainda, meus amados. Mas olha só, muita gente nessa caminhada perdeu o interesse de estar junto com o povo de Deus. E muita gente tem ainda perdido a vontade de caminhar ao lado dos irmãos. Mas, amado, mas olha só, é no contexto da comunhão, de estar junto, para adorar, para orar, para ouvir a palavra, para conversar sobre a palavra, para vivenciar a palavra um com o outro. É esse contexto da igreja. É importante essa vida de adoração para nós. E o povo de Deus precisa ter vontade de estar junto dos irmãos, para adorar, para caminhar com Deus e na vida com Deus. Entenda, meus amados, Deus, quando criou a humanidade, a gente vê logo lá no Éden algo interessante, quando o Senhor olha para Adão e fala: não é bom que o homem esteja só. E ele faz um auxiliador. E a gente, é claro, que vê esse texto, esse contexto, ele se abre para muitas coisas, porque fala da família, da multiplicação, de tudo. Mas algo importante ali é a questão de estar só. Deus olha para o homem e fala: não é bom que ele esteja só. Vou fazer uma auxiliadora para estar com ele. Ou seja, ali Deus implanta essa realidade da vida, que nós caminhamos com os outros. E a vida de adoração é uma vida em que nós estamos juntos, amados. Em comunhão. Essa é a realidade da vida. Por isso, às vezes as coisas vão se perdendo. Olha só, a palavra de Deus vai ficando de canto, a vida de oração já não tem mais profundidade, ela fica jogada de lado, e a vida de comunhão, de andar com os outros, fica jogada de lado também. Ou seja, como queremos ter uma vida de igreja que seja saudável, como queremos ser uma expressão de povo de Deus nesse mundo de maneira saudável, se a gente não preza, se a gente não batalha, se a gente não persevera, se a gente não se esforça, não luta pelas coisas essenciais como o povo de Deus, amados. E o partir do pão, o contexto da própria ceia, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Aquela igreja estava em adoração, amados, constante, lembrando de Cristo, da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo por eles. Se você vivenciou, amados, olha só, porque eu já falo que eu já vivenciei momentos da minha vida difíceis, um período de intenso trabalho. Eu passei um período de meses, há vários anos atrás, aí, trabalhando intensamente de segunda a segunda, 18 horas por dia. E eu me lembro que eu cheguei a ficar sem estar na igreja, cerca de 3 meses quase, sem estar num culto. Meus amados, sabe o que acontece com a gente? A grande realidade é que a gente vai se esvaziando daquilo que é essencial. Quanto mais a gente vai deixando a vida de adoração, a vida de comunhão, a vida de intimidade com Deus na mesa,
a vida de aprender da palavra, quanto mais a gente vai deixando isso de lado, mais a nossa vida vai se acostumando sem essas coisas. E talvez por um momento você sinta falta, daqui a pouco você não sente mais falta. Percebe, meus amados, essa vida de oração, de adoração, melhor dizendo, é uma vida que envolve a igreja. O contexto do povo reunido, aprendendo a palavra de Deus, orando, estando em comunhão, participando da ceia. Essa é a realidade que deve estar presente, deve ser um desejo do nosso coração, deve ser um anseio da nossa alma, estar reunido com o povo de Deus para adorar o Senhor e viver as coisas de Deus intensamente na nossa vida, porque a partir disso nós somos conduzidos. Porque essa é a expressão da nossa relação para com Deus, junto do povo. Aquela igreja, ela estava frutificando, amados. Porque ela vivia isso com intensidade. Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja com um sentimento de obrigação. Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja com um sentimento assim, olha, as pessoas vão me acusar, vão olhar tudo para mim, porque eu estou distante, estou afastado, faz tempo que eu não vou. Às vezes a gente vem para a igreja com uma sensação assim, preocupado com o que os outros estão pensando, eles estão falando a gente. Mas a grande realidade, meus amados, o povo de Deus precisa adorar, precisa se reunir, para que ele possa se encher, para que ele possa se abastecer do Senhor, se alimentar do Senhor, para que ele possa ter intimidade com o povo de Deus, na presença do Senhor. Essa é uma realidade, uma necessidade do povo, e isso traz para nós crescimento, e isso traz para nós, meus amados, um caminhar saudável como o povo de Deus. Priorize isso na sua vida. Priorize isso. Que isso não seja uma religiosidade, que isso não seja para você um esforço que te atrapalha, que te causa sentimentos ruins, mas que isso seja de fato um desejo, um anseio da sua vida. Que você persevere nisso, sim. Perseverar é importante, empenhar-se, esforçar-se. Por quê, meus amados? Porque o pecado está sempre dentro da gente. E o nosso pecado sempre vai falar, olha, você não precisa da palavra, você não precisa da comunhão na igreja, você não precisa de uma vida de oração, você pode caminhar. Essa é a realidade, olhando para as questões da vida, nos esquecendo do essencial, que é a vida de adoração. Então pensa nisso, avalie a sua vida. Não permita que o tempo roube isso de você, as questões da sua vida roubem isso de você. Não permita que os problemas que você tem na vida roubem isso de você no seu coração. Porque eu sei que às vezes existem impedimentos, amados. Mas muitas vezes os impedimentos são questões pequenas, que nós tornamos muito grande na nossa vida, porque a gente não quer empenhar-se, se esforçar e enfrentar aquilo que está atrapalhando a nossa vida. Ou seja, a vida daquela igreja era uma vida de adoração. Palavra, oração, comunhão na adoração, ceia. O povo caminhava assim. Era comum na vida deles. Era prazeroso para a vida deles. E deve ser para nós também. Mas um outro ponto que revela essa igreja saudável, meus amados, essa igreja que cresce, era a vida em comunhão, no sentido de cuidar uns dos outros, de se importar uns com os outros. O texto bíblico fala, verso 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Meus amados, olha só, havia no caminhar daquele povo, daquela igreja, uma preocupação, um interesse com as dificuldades e a necessidade do outro, um olhar para as necessidades do outro, e mais, havia ali, meus amados, um doar-se.
para o outro. Era uma comunhão, meus amados, prática de fato. Porque aqui agora não estamos falando só da comunhão no aspecto do culto e da adoração ali, da reunião do povo, mas falando de uma comunhão, meus amados, que era expressa em atitudes, em vida. E precisa, meus amados, uma igreja saudável, uma igreja que cresce, é uma igreja que se importa com a vida do outro, com a dificuldade do outro, com a luta do outro. E isso não fica no campo teórico, né? Às vezes no campo só do lamento, às vezes você olha para uma dificuldade do irmão, você se entristece, você vê a dificuldade, a luta, mas não há nenhuma espécie de envolvimento. Parece sim que a gente vê a vida dos outros como uma lente de cinema, como um filme. Sabe aqueles filmes em que você vê alguma história que te causa tristeza, às vezes até derrama algumas lágrimas porque você se envolve no enredo. Às vezes a gente olha para a vida dos irmãos da igreja como se fosse um filme, a gente se envolve no enredo da vida dele, lamenta, chora, sai uma lágrima, mas não há nenhuma espécie de ação em prol do outro. E aqui, meus amados, é importante a gente entender isso. Porque você pode estar dos dois lados dessa moeda. Aquele que pode ajudar, ou aquele que está precisando ser ajudado. Quando você é aquele que pode ajudar, mas não precisa de ajuda, às vezes você se torna insensível. Porque você fala, eu não estou precisando de nada, minha vida está maravilhosa, está tudo em ordem. Mas às vezes você se torna insensível, porque você deixa de olhar e ver a dificuldade do outro. Temos que ser cuidadosos com isso, amados. Porque se vivemos um momento bom na vida, precisamos entender que é a expressão do cuidado de Deus por nós. E se não há necessidades, é porque Deus tem sido gracioso. Mas você precisa olhar para o outro. Mas há também aquele que está do lado que precisa ser ajudado. Muitas vezes há orgulho. Às vezes não quer nem dividir a sua necessidade e dificuldade. Ou às vezes também aquela ideia de que se você tem dificuldades, você jamais pode ajudar alguém. Perceba, meus amados, a vida da igreja é uma vida em que a comunhão deve ser expressa em atitudes. Não só em palavras. E olha que em palavras a gente é bom para afirmar, para falar o que é certo e errado, é fácil. Mas vivenciar tudo isso exige de nós, amados, dedicação, esforço, sacrifício. Mas aquela igreja era uma igreja saudável. Ela cuidava uns dos outros. E as coisas fluíam naturalmente. Porque é exatamente, amados, aquilo que Cristo tinha feito na vida deles estava fluindo na vida deles. A palavra de Deus falava que eles diariamente perseveravam no templo, partiam pão de casa em casa. E tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha só, meus amados, havia no meio daquela igreja contentamento.
Eles tomavam suas refeições com alegria no coração, com singeleza, com simplicidade. Havia contentamento no povo de Deus. Muitas vezes as igrejas, os crentes que estão sentados nos bancos, ou até mesmo os líderes que ocupam os púlpitos, não têm contentamento no Senhor. E vivem só uma reclamação, uma insatisfação. Mas aquela igreja fluía naturalmente, amados, com contentamento. Entenda isso. Isso deve estar presente na sua vida, deve estar presente na vida da igreja, deve dirigir nosso caminhar. Como é que está a sua vida e seu coração em relação àquilo que o Senhor tem te dado? E olha só, meus amados, tudo é um resultado, né? As bênçãos estavam acontecendo no meio do povo de Deus. Havia comunhão, havia direção, havia adoração, havia o cuidado de Deus expresso ali. Ou seja, o contentamento era natural no meio deles. Mas a pergunta é, e hoje há contentamento em nosso meio? Como é que está a nossa vida, meus amados? Como igreja, como está você ao se ver como parte do corpo de Cristo? Você ao se ver, ao se olhar como igreja que anda neste mundo? Porque a igreja não é um espaço físico simplesmente, não são 4 paredes, a igreja somos eu e você. Como está o seu coração diante dessas coisas? Como está a sua vida como igreja do Senhor? E é muito interessante porque quando eu olho para esse texto, meus amados, a gente vê algumas coisas acontecendo ali, como resultado dessa vida perseverante, dessa vida de caminhada na presença de Deus, na comunhão. A gente vê aqui, olha só, verso 43, que muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. O poder de Deus era manifesto, amados. Eu não estou falando aqui de milagres, não estou falando da gente buscar milagres, curas. Deus pode fazer todas as coisas da maneira que Ele quiser. Mas a grande questão, meus amados, é que onde o povo de Deus persevera, o poder de Deus se manifesta. O Senhor traz ali graça dEle, envolvimento dEle junto do povo. As manifestações do cuidado e direção de Deus são percebidas. E nós podemos ver crentes crescendo, amadurecendo, vivenciando as maravilhas de Deus no seu próprio coração, na sua vida. A grande questão é o que temos buscado como igreja. E olha só, um outro resultado disso, meus amados, na vida da igreja é, eles tinham a simpatia do povo. O povo de Deus era visto de maneira diferente pelas pessoas de fora. O povo de Deus era tido como um povo diferente, um povo que tinha algo ali a acrescentar, algo de bom para mostrar. E é tão interessante que as pessoas olhavam, viam isso na igreja, uma igreja que caminhava bem, de intimidade com Deus, de comunhão uns com os outros, uma igreja que estava ali se envolvendo uns com os outros, no cuidado de Deus, na direção de Deus. As pessoas gostavam daquilo que viam, e o texto bíblico fala que o Senhor cada vez mais acrescentava pessoas naquele meio. Meus amados, a grande questão aqui é, será que nós, que eu, que você, temos contado com a simpatia do povo? Será que as pessoas olham para nós e veem em nós algo de bom que elas querem ver e ter em suas próprias vidas? Será que as pessoas olham para nós e almejam as maravilhas do amor, da bondade, da graça, da comunhão que nós temos vivido como povo de Deus? Essa é a expressão que deve fazer parte de nós, meus amados. Quando somos uma igreja perseverante,
naquilo que é essencial. Entenda isso. A nossa busca não deve ser por ministérios. A nossa busca não deve ser por atividades. A gente pode ter várias coisas na igreja, mas a pergunta é: você busca, como povo de Deus, ser ensinado na palavra de Deus, ter uma vida de oração e uma comunhão profunda, porque isso é essencial. A partir disso, tudo que vier, meus amados, sendo construído a partir disso é bênção. Mas quando não há isso, tudo que construímos fora são apenas atividades e mecanismos que não fazem a gente se movimentar e crescer na vida. Por isso, meus amados, ao olharmos para essa igreja aqui do início da era cristã, do movimento cristão, não podemos pensar que é uma igreja que a Bíblia fala assim: olha, aquilo lá está na Bíblia e aquela igreja lá é diferente e pronto. Não, a gente tem que olhar para isso e falar: poxa, eu quero que a minha vida reflita isso. Eu quero que a minha igreja reflita essa verdade. E eu quero ver os resultados na minha vida e na minha igreja acontecendo a partir dessa vida vivida por mim, por meus irmãos que caminham comigo. Que tipo de igreja você quer ser? Que tipo de igreja que você quer que onde você congregue e caminhe seja? Porque quando olhamos para esse texto, amados, nós não somos desafiados em coisas diferentes e grandes, mas somos desafiados naquilo que é essencial e básico. Se vivemos mais pela palavra, se vivemos mais uma vida de oração e intimidade com o Senhor, se vivemos mais uma vida de adoração sincera, se vivemos uma comunhão que seja verdadeira, prática e expressiva, nós vamos experimentar as bênçãos de Deus na nossa vida. E nós vamos experimentar as bênçãos de Deus na vida da igreja. Porque é isso que o texto ensina. E é isso que o texto nos desperta. Portanto, amados, olhemos para a igreja ali primitiva e desejemos em nosso coração, nossa própria vida, sermos o reflexo dela no dia de hoje. E que a Igreja Presbiteriana do Quarto Centenário possa cada vez mais ser percebida como uma igreja que está ali firme em Cristo, nos fundamentos de Cristo e vivendo a partir dele. Que Jesus nos abençoe. Amém. Quero convidar você a fechar seus olhos. Primeiro domingo, dia de ceia. Quero convidar você a falar com Deus aí no seu próprio coração e até mesmo à luz do que pregamos, né? Olhar para a sua vida como igreja, olhar para a vida da sua igreja. A palavra de Deus nos desperta, nos ensina a refletir na nossa própria vida, a olharmos para a nossa própria vida. E eu quero convidar você a falar com Deus nesse sentido agora. Vamos orar. Pai de amor, mais uma vez, Deus, colocamos nossa vida diante de Ti, Pai. Agora nos reunimos, Senhor, para um momento, Senhor Deus, de bênção também na nossa vida. Como lemos a Tua palavra, o Teu povo se reunia, Pai, e partia o pão, tinha um momento da comunhão ali, tinha um momento, Senhor Deus, em que Cristo era celebrado, em que Cristo era lembrado, e mais, Senhor Deus, onde a comunhão, a intimidade com Jesus era experimentada, Senhor. Queremos clamar a Ti agora, Pai, nesse momento em que vamos ter a ceia do Senhor. Que o Senhor tire de nós
qualquer sentimento ritualístico, Pai. Mas que haja em nosso coração interesse, de fato, Senhor, pela intimidade e comunhão com Jesus e comunhão com o Teu corpo, Pai. Com o Teu povo. Abençoa esse momento, Deus. Toma cada coração, cada vida em Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, aquilo que tem nos atrapalhado na caminhada com o Senhor, aquilo que tem atrapalhado a nossa manifestação de vida como igreja do Senhor, ó Pai. Nos abençoa, nos ensina, nos ajuda. E tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados nesse sentido, Senhor Deus. É o meu clamor, Pai. Qualquer esfera da nossa vida que possa estar desagradando o Senhor, que o Senhor trabalhe e cuide agora e dirija em nós, ó Deus. Rogo misericórdia, Pai. E agora, Senhor Deus, consagramos esses elementos, ó Pai, do pão, do suco aqui, elementos comuns, Senhor Deus, do dia a dia, mas consagramos eles, ó Deus, nesse momento, Pai, para um momento santificado ao Senhor, um momento, Senhor Deus, de fato, para adoração ao Senhor, um momento, de fato, para estarmos na Tua presença de intimidade, com intimidade, aprendendo e experimentando o Senhor na nossa vida, Pai. Perdoa os nossos pecados, somos pecadores, mas abençoa esse momento para nós, ó Pai. Toma cada coração em Tuas mãos. Trata com cada um que te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, na igreja presbiteriana, a ceia do Senhor, né? E cada um que foi batizado numa igreja genuinamente evangélica e está em comunhão com essa igreja, é convidado a participar desse momento. E a Bíblia, como eu disse, ela fala para você se examinar. Por quê? Porque às vezes nós fazemos desse momento um ritual, mas estamos vivendo no pecado, longe de Deus e sem nos importarmos com isso. Isso que a Bíblia fala, né? Examine a si mesmo, para que você olhe no seu coração, na sua vida, e veja a sua vida, os seus pecados, erros, se arrependa, entregue tudo e participe da ceia. Às vezes a gente vê alguns contextos em que pessoas estão lutando com o pecado, que as pessoas falam assim, eu não vou participar da ceia. Né? À luz dessa ideia desse texto, né? Examine a si mesmo, para você não colher juízo. Mas o objetivo daquele texto, amados, não é para que você, no seu pecado, se afaste da comunhão, mas é para que você olhe para o seu pecado, se arrependa e de fato se aproxime do Senhor. Porque o sangue de Jesus é o sangue que nos purifica de todo pecado. Portanto, que haja arrependimento sincero e participação na ceia. Essa é a realidade, é isso que o Senhor espera de nós. Que a gente se envolva nisso. E a palavra de Deus fala que a gente, Jesus disse, olha, façam isso em memória de mim, para que a gente se lembre de Cristo, para que a gente se lembre da obra dele, do derramar do sangue dele em favor de nós pecadores. Mas também, amados, a nossa compreensão é de que quando participamos da ceia, não significa que estamos tomando o sangue de Jesus ou comendo o corpo de Jesus, nem simplesmente que isso é só uma lembrança de Jesus, mas nós cremos de fato que há uma comunhão espiritual com Cristo. Ao participar da ceia, nós vamos compreender que Cristo se faz presente espiritualmente no meio do seu povo. E gozar dessa comunhão, dessa dádiva de poder estar com o Senhor. Mas eu gosto de falar para aqueles agora que ainda não professaram a sua fé. Entenda uma coisa, participar desse momento, de fato, não é um ritual. Se você não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se não você não foi alcançado pela graça de Deus, de fato, ainda há coisas para serem construídas na sua vida. Certo? Mas se você já percebe que você tem fé em Jesus Cristo, se você já entende que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, se você já percebe que Ele tem dirigido a sua caminhada, a sua jornada, procure o pastor, converse sobre isso. Às vezes faltam algumas instruções para você entender o todo de participar desse momento. Procure o pastor, converse sobre isso. Tá certo? Mas não deixe de buscar e desejar isso para a sua vida. Porque quando nós dizemos assim, olha, eu não sou capaz, sou indigno de participar da ceia, eu estou dizendo o seguinte, olha, a minha vida de pecado está mais importante para mim. Eu prefiro viver a minha vida longe de Cristo do que viver aquilo que Cristo apresenta para mim viver. Então pensa nisso.
Às vezes a gente precisa ser confrontado também. Às vezes a gente precisa saber por que participar desse momento é tão importante? Porque esse momento revela a nossa caminhada com Jesus. E essa é a coisa mais importante para a vida de alguém. Então, portanto, amado, pense e ore sobre isso, fale com o Senhor, procure o pastor, mas não ignore que isso é uma bênção, uma dádiva para a vida do povo de Deus. E mais do que isso, amados, quando participamos da ceia, dessa intimidade e comunhão com Jesus, nós precisamos também entender que esse é um momento de refrigério e, ao mesmo tempo, um momento de fortalecimento da nossa fé. Porque aqui eu vejo que, olha, a minha identidade, eu sou filho de Deus, eu estou em Cristo, e apesar do que sou, a graça dele me envolve, e isso me alimenta, me sustenta, me anima a continuar com o Senhor Jesus. Como nós fazemos sempre, depois desse contexto aí de pandemia, né, cada pessoa, cada fileira pode vir um de cada vez, né, como família, você pode vir participar. Assim que um irmão sair, a outra família já pode vir, tá bom? E aqui o irmão presbítero Venâncio vai estar à frente, com o alquinho aqui. A joia, tudo isso aqui foi preparado com higiene, os diáconos, tá bom? Pode participar com paz e tranquilidade do Senhor nesse momento. A joia. E aí Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, partiu o pão e disse: esse é o meu corpo partido em favor de vós, comei dele todos. E de modo semelhante, ele tomou o cálice e disse: esse é o sangue da nova aliança, o sangue de Jesus derramado por nós. Nós devemos participar, entender e compreender isso na nossa vida. Convido você a fechar seus olhos, começar com o Rafael aqui. Toca aqui a gente. Esse é o meu corpo partido em favor de vós. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
Coloquemos em pé, meus amados. Pai de amor, muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado conosco. Obrigado pela tua direção sobre a nossa vida. Obrigado, Deus, por esse tempo, Pai, de intimidade, comunhão com o Senhor, com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe, cuide do nosso coração, para que a gente possa continuar, Senhor Deus, durante toda essa semana, sendo firmes, ó Pai, no teu caminho, nos teus propósitos para a nossa vida, Deus. Perdoa os nossos pecados, Deus, a nossa fraqueza em muitos aspectos da vida, Pai. Toma, Senhor Deus, cada coração, cada vida em tuas mãos. Que a mão do Senhor visite cada coração, cuide da intimidade, da necessidade mais íntima de cada um, ó Pai. O Senhor conhece cada vida aqui, Deus. O Senhor conhece cada um que está sentindo, que está pensando, aquilo que está preocupando. Que o Senhor visite cada um com intimidade, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo direção. Abençoa cada lar, cada família, cada casamento, cada pai, cada filho, Senhor Deus, com bondade e graça. Que o Senhor abençoe e visite no teu amor, na tua misericórdia. Pai, toma a tua igreja em tuas mãos aqui, Senhor. Sabemos, ó Pai, que não somos uma igreja perfeita, mas há um desejo no nosso coração, Deus, de nos assemelharmos a Jesus cada vez mais. E para isso contamos com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia, Pai. Nos fortalece na tua palavra, nos ajuda, Senhor Deus, numa vida de intimidade, na oração. Senhor Deus, trabalha conosco no desejo, Pai, de anunciarmos nesse mundo, Senhor Deus, as verdades de Cristo que transformam. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, Senhor Deus, como povo do Senhor, cada vez mais experimentar de um relacionamento profundo com o Senhor, de uma vida de igreja que seja agradável aos teus olhos, ó Pai. Uma igreja que possa frutificar para a glória do teu nome, Deus. Então nos abençoa, nos ensina, nos ajuda. Toma, Senhor Deus, aqueles que nos visitam em tuas mãos, cuida do coração, da alma, dos sentimentos, da vida. Toma, Senhor Deus, aqueles que nos acompanham pela internet, dentro do teu povo, que o Senhor fortaleça, sustente, mas aqueles que estão conhecendo, ouvindo, aprendendo do Senhor ainda através desse ministério, que a bondade e graça do Senhor também os visite e os alcance. Em nome de Jesus, ó Pai, que mais pessoas venham para Ti, que mais pessoas tenham intimidade e vida com o Senhor. É o desejo do nosso coração, Pai. Perdoa os nossos pecados, abençoa a nossa vida, a nossa semana. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. E agora, meus amados, que a bênção do Deus Pai, Criador de todas as coisas, que o amor do Seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós numa cruz, que o consolo, o conforto e a direção do Espírito Santo de Deus que habita na igreja, esteja sobre vós hoje e para todos sempre. Amém. Jesus abençoe cada um de vocês, meus amados, uma boa semana. Só lembrando rapidinho aqui algumas coisas, tá? Pode sentar rapidinho. Quarta-feira temos nossos trabalhos, né? 7h30 oração, 8 horas estudo bíblico. Temos, meus amados, domingo 9h15 a escola bíblica dominical. No próximo sábado temos o bazar, tá bom, meus amados? Próximo sábado, o bazar da Pechincha, né? Olha aqui, ó, tudo muito barato, venha aproveitar. Dia 13, das 8 às 15, tá bom? Isso aqui é para abençoar a sua vida como igreja, para abençoar o bairro também, tá bom? Então, roupa baratinha, coisa boa, tá? Você pode vir, pode trazer alguém que se conhece, tá bom, meus amados? Se você quiser uns convitinhos aqui, procure o nosso irmão Venâncio, Cristina e Joana, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um, uma boa semana para todos. Ah, só um último lembrete, cada dia Natal, já acabou? Não pode encerrar, não pode encomendar mais? Então, quem não encomendou, amados, infelizmente não dá mais tempo, tá? Porque já está vindo. Mas quem encomendou, lembra agora, tem que pagar até o dia 5, tá bom? Não esquece disso. Jesus abençoe, boa semana a todos, meus amados.